estava a circular que não o ACJ declarou que perdeu. E a informação foi publicado pelo jornal Expansão e a fonte era o RTP, mas o ACJ chegou a fazer uma publicação na sua página oficial e disse muito bem que isso aí era falso. Isso aí não condizia com a verdade. Mas, mesmo assim, a cena continuou. Mesmo com a declaração do próprio ACJ dizendo que não, isso é falso, a cena não parou e as pessoas continuaram a dizer que não, o ACJ caiu, a ACJ aceitou a derrota, o MPLA venceu, o MPLA vai continuar a nos escravizar. Só que não é bem assim, ok? Houve uma interpretação diferente da pessoa que preparou a matéria e tudo mais, família, ok? Então, ontem, o ACJ manteve um encontro com o presidente de Portugal, ok? O conteúdo da matéria em si, que eles conversaram, não foi publicado. As pessoas não sabem o que eles conversaram, mas pode ser que conversaram alguma coisa assim básica. Mas Portugal já deixou bem claro que não vai interferir nas nossas eleições. Lembrando que o presidente de Portugal, nas eleições passadas, interferiu, porque antes mesmo do João Lourenço ser vencedor, ele já tinha já festejou, ou bem dizer, já felicitou o João Lourenço, ok? Mas desta vez o Portugal não queria se pronunciar, ok? Então, o jornal Expansão dizia que Adalberto Costa Júnior não contesta a derrota, mas o número de deputados. É assim, antes mesmo de eu colocar aqui as afirmações do ACJ, eu gostaria de tocar aqui num ponto muito importante. As nossas eleições são diferentes de eleições de outros países. Tá vendo? Por quê? Nas nossas eleições, quem vence é aquele que tem a maior parte dos deputados. Ok? Por quê? Porque é assim que é. Então, se um partido tiver 50 deputados e os restantes conseguirem apenas 43 ou 48 deputados, quem vence? Quem será? Quem vai formar governo é o partido que teve mais deputados. É desta forma que funciona a nossa política. Tá vendo? É desta forma que funciona a nossa política. E eu acredito que os jornalistas portugueses, enfim, sabem muito bem desta nossa realidade. Então, vamos aqui colocar aqui o vídeo do ACJ, onde surgiu essa matéria do jornal Expansão. Desafia a Comissão Nacional Eleitoral a rever os resultados finais das eleições angolanas. Parece ser uma inversão no discurso da UNITA após um longo encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda. Adalberto Costa Júnior explica que o partido contesta o número de mandatos apurado pela Comissão Eleitoral e não a derrota nas eleições em Angola.
Nós não estamos a dizer que não reconhecemos derrota, nós estamos a dizer que nós não reconhecemos os resultados provisórios que a CNE pôs cá fora. Os resultados finais poderão ser outros. Nós temos provas, não temos interpretações, temos provas por atas assinadas de que os resultados conferem-nos mais mandatos. O líder da UNITA insiste que as atas eleitorais revelam um número de mandatos para o partido acima do anunciado e confia numa revisão dos resultados finais apurados pela Comissão Nacional Eleitoral. A CNE também não pode desvincular-se daquilo que ela própria produziu, porque as atas que nós temos são atas assinadas por toda a gente. São documentos formais não da UNITA, da Comissão Nacional Eleitoral. Assim, não é possível, em circunstância alguma, a CNE refutar-se a assumir o resultado do voto. As eleições em Angola realizaram-se na passada quarta-feira e o país continua em suspenso. Para já, os resultados provisórios apontam para a vitória do MPLA com uma maioria absoluta de 124 deputados. Yeah. Então, ouvindo assim, né, rapidamente a matéria, sem você fazer uma análise assim, né, uma análise assim mais profunda da situação, até podes tentar entender que não, o ACJ desistiu da batalha, ok? Yeah. Se você assistir apenas assim o vídeo assim rapidamente, assim, até podes ter esta percepção. Minha família, o ACJ é um político maduro e que conhece muito bem a nossa realidade, tá vendo? E se nós perceber o que ele quis dizer, é que ele quis dizer: não reconhecemos os resultados provisórios apresentados pela CNE. Não reconhecemos. Agora, ao dizer que isso aqui, vou aqui colocar muito bem para não errar. Júnior desafia a Comissão Nacional Eleitoral a rever os resultados finais das eleições angolanas. Parece ser uma inversão no discurso da UNITA após um longo encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda. Aqui já o jornalista, quer dizer, vai já falar que não, inversão. E se nós ouvir o discurso do ACJ, não vamos ouvir inversão de discurso. Ele mantém o mesmo discurso. Mantém o mesmo discurso que o MPLA não venceu as eleições. Mantém o mesmo discurso. Mas o jornalista da RTP disse que não. Estamos a ver aqui uma inversão. Olha, tá aqui. Aqui o nosso Mano Roça, o Mano Ferreira, desculpa, Mano Ferreira, usou os termos mais simples que eu acabei de falar. Ao assistir o vídeo na primeira vez, sem fazer uma análise, até pode chegar nessa percepção. Mas se você olhar o contexto político do nosso país, das nossas eleições, como é que funciona as nossas eleições, que é diferente de outras democracias, você vai entender que não, o ACJ desistiu da batalha. Mas se você assistir o vídeo várias vezes e olhar nas nossas eleições, você vai entender que vence as eleições em Angola quem tem mais deputados. É simples. E por isso que o número 1 na lista dos deputados é o presidente do partido e o segundo é o vice-presidente do partido. E depois no resto vem já os ministros, vem os deputados, enfim, e aquele partido que vence é que vai formar governo, ok? Está vendo, né? Então, não é como em outros países que devem fazer união, assim, não, é o que venceu, o que tem mais deputados é que vai formar
o governo. Então, o que o ACJ tentou dizer é que os resultados não são sérios, nos deram poucos deputados, mas os resultados reais nos dão mais deputados. E se nos dão mais deputado, nos dão a vitória. Quer dizer, é matemática fácil. Esta é a realidade da nossa política e das nossas eleições que, para algumas pessoas, pode não fazer sentido. Ok? Por isso que o cabeça de lista na lista dos deputados é sempre o presidente do partido. Por isso é que o ACJ, na sua campanha eleitoral, ele disse muito bem que isso tem que mudar. Nós devemos eleger diretamente o presidente. Tá vendo? E quem acompanhou a sua campanha sabe que ele repetiu esse discurso inúmeras vezes, que nós devemos votar diretamente o presidente. Então, é mais ou menos isso que ele passou na RTP, mas eu não sei se foi um erro ou se foi propositadamente. Tá vendo? Pode ser que foi um erro por não entenderem como funciona as nossas eleições. É normal. Pode ser que eles erraram, porque a informação era quente e eles queriam colocar no ar e dar barulho. E deu barulho. Tá vendo? Então, se eles olharem como funciona as nossas eleições, eles vão entender que vence o partido que tem mais deputado. O que tem menos deputado, tem menos deputado. É isso que acontece nas nossas eleições. Então, eu não vou aqui falar que não foi de má fé, porque eu não sei, talvez eles podem se retratar, podem retificar a publicação depois. Então, talvez foi de má fé, queriam fazer isso aqui, talvez queriam apenas criar um clickbait, não sei, tá vendo? Mas erraram, porque as nossas eleições diz que mais deputados é o vitorioso. Tá vendo? Então, eu vou aqui só colocar aqui o vídeo para nós aqui tentar entender a narrativa do ACJ. Alberto Costa Júnior explica que o partido contesta o número de mandatos apurado pela Comissão Eleitoral e não a derrota nas eleições em Angola. Nós não estamos a dizer que não reconhecemos derrota. Nós estamos a dizer... Tá vendo? Nós não estamos a dizer que não reconhecemos derrota. É tipo assim, né? Se a UNITA perder e for confirmado que perdeu, sendo um partido democrata, vai aceitar que perdeu. Tá vendo? Então, nós não estamos a dizer que não reconhecemos derrota. Tá vendo? Porque um partido democrata deve aceitar se perdeu. Mas só que nestas eleições que nós estamos a acompanhar, nós temos a plena certeza que o partido MPLA não ganhou as eleições. Até porque o próprio ACJ já deixou bem claro naquela conferência de imprensa que o MPLA não ganhou as eleições. Mas aqui, ele disse muito bem, eu não sei qual era a pergunta que lhe colocaram, mas ele disse muito bem, nós não estamos a dizer que não reconhecemos a derrota. Se nós perdemos, perdemos, né? Somos democratas. Tá vendo? Mas ele continua a dizer que nós não reconhecemos os resultados provisórios que a CNE pôs cá fora. Tá vendo? Mas nós não reconhecemos os resultados que a CNE pôs cá fora. Por quê? São resultados inventados. Tá vendo? São resultados que não condizem com a verdade. Por isso, nós não aceitamos esses tais resultados. Tá vendo, família? Os resultados finais poderão ser outros. Nós temos provas, não temos interpretações, temos provas por atas assinadas de que os resultados conferem-nos mais mandatos. Tá vendo? Nós temos prova
por atas assinadas que calma, só, até não quero errar hoje. Não quero errar. Por atas assinadas de que os resultados conferem-nos mais mandatos. Tá vendo? Que os resultados nos conferem mais mandato. E quer dizer que mais mandato é vitória. Tá vendo? Porque menos mandato é derrota. Então, pelos resultados que nós temos nas atas síntese que foi também assinada pelo próprio MPLA e pela CNE, enfim, os resultados nos dão mais mandatos. Porque os mandatos que a UNITA tem atualmente não pode ser governo. Eles perderam as eleições, mas a UNITA disse claramente no bom tom que os resultados que eles têm lhes dá mais mandato. Isso, em poucas palavras, lhes dá mais deputados. Quer dizer, matemática fácil. Tá vendo? Matemática fácil. Por isso, quando ele viu a publicação do Expansão, ele publicou que foi falsa, porque não é isso que ele quis dizer. Eu entendo que cada pessoa faz uma interpretação diferente de cada notícia, tá vendo? É uma questão de interpretação, mas nesta questão aqui também tem a ver com a questão de quê? De conhecer como funciona as eleições em Angola. Eu não sei como funcionam as eleições em Portugal, eu não sei, tá vendo? Mas do pouco que eu vejo em Portugal, quem tem o poder no país não é o presidente português, é o primeiro-ministro português. Tá vendo? E eles. E só isso aqui já torna as nossas eleições, com as eleições do Portugal, diferente. O governo português, o governo angolano, é um governo diferente. Porque nós aqui no país, nós votamos no partido, tá vendo? E o partido tem um presidente. E é este presidente que será o nosso presidente. E é este partido que vai formar governo. Tá vendo? Em Portugal, o presidente é apenas uma figura simbólica. Ele tem alguns poderes, ele pode vetar algumas leis, ele pode fazer alguma coisa, mas o poder mesmo do país está na mão do primeiro-ministro. Tá vendo? É como também na Inglaterra. Na Inglaterra, também assim, o primeiro-ministro é o cara, é o senhor, é o mandão, é o manda-chuva, tá vendo? Então, são países diferentes que têm sistemas diferentes que, eu não sei se foi intencional ou não foi intencional. E a família, então,